Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelim. A nossa conversa hoje é com a monja Rei Xingandra. Ela é do Zen Budismo. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho para saber das novidades. Faça seus comentários, deixe sugestões e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Entendi. Monja Rei Xingandra, do Zen Budismo. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Cris. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, já vamos começar então pelo Zen Budismo. Quando a gente fala, uma pessoa está zen, significa que ela está um pouco fora do ar, a gente usa isso normalmente. Mas quando a gente diz a pessoa é do Zen Budismo, o que que isso significa? Quando uma pessoa está zen, isso forma uma caricatura, né? Mas também você quer dizer que ela está tranquila. Algumas pessoas podem dizer que ela está alheia, isso por um senso muito comum, né? Mas geralmente aquela pessoa está zen, aquela pessoa ou está alheia, ela está fora da realidade, né? Ou ela está calma. Né? O Zen tem essa possibilidade. Agora, se você fala que aquela pessoa é do Zen budismo, é totalmente diferente, porque você institucionalizou essa pessoa, né? Você a territorializou, você colocou ela num contexto de uma religião, num contexto de uma filosofia. Aí não há dúvida, porque se agregou o budismo, né? Zen budismo. Embora não haja diferença, né? Eu acho que a gente trabalha muito mais com os nossos estereótipos, com nossas ideias caricatas de palavras, né? Do que a gente possivelmente atravessar o que significa alguém estar zen, né? E a gente fica mesmo, né, repetindo um conceito equivocado do zen. Aqui eu tô zen, não ligo para nada, tô na boa, né? Essa É, coisa o e mundo passa pode muita cair que eu estou zen, né? é uma coisa meio sem compromisso, né? E o Isso. zen não é isso. Uma pessoa zen é uma pessoa presente, né? A noção que a gente tem que estar, não precisa ser zen budismo, não, né? É uma pessoa zen é uma pessoa presente, fixa na realidade, né? Alinhada com a realidade. É que não é a palavra que está errada, exatamente, é a ideia que nós temos de palavras. Aliás, isso é uma É, questão comum, né? Hoje em dia, é. em todas as áreas, É o né? significado que foi dado à palavra Zen, né? Agora, Exatamente. no Zen Budismo, o que que é Zen Budismo? Primeiro, nós somos da religião de Shakyamuni Buda, né? Siddhartha Gautama. Budismo é uma tradição de mais de 2.600 anos. É uma tradição que surgiu com Siddhartha Gautama, aquele que despertou, aquele indiano que despertou 600 anos antes de Cristo, né? E ele se tornou um Buda. Buda significa desperto em sânscrito, né? Então, ele teve o despertar Siddhartha Gautama e se tornou um Buda, Buda histórico chamado Shakyamuni Buda, Shakya, da tribo de Shakya, Muni, iluminado, o iluminado da família de Shakya, da tribo de Shakya, então Shakyamuni Buda, né? E aí surgem seus ensinamentos, ele ensina toda a sua vida, aos 80 anos, entre Parinirvana, inclusive agora no mês de fevereiro, nós vamos estar lembrando do seu Parinirvana, no dia 15 de fevereiro, quer dizer, quando ele entrou na grande paz, a gente não fala que morreu. Enfim, e aí ele tem seus ensinamentos depois. A forma de vivenciar esses ensinamentos, que você tem várias formas de vivenciar e de praticar esses ensinamentos, né? As escolas são as mais diversas budistas, escolas e tradições budistas que se formaram no mundo nesses 2.600 anos. São várias correntes, é como uma árvore frondosa, né? Shakyamuni Buda, aquele tronco enraizado da prática, e à medida que os seus discípulos se espalharam no mundo, por onde eles passaram, eles foram criando escolas e tradições e características de prática. O Zen é uma característica de prática, se a gente for dizer assim. Quando Siddhartha Gautama sentou
em respiração consciente, quando ele fez a prática, ele fez zazen. Ele sentou em presença absoluta, por isso que ele despertou. A nossa escola zen budista, ela mergulha nesta prática, da prática do sentar, a prática da presença. Então, zen significa exatamente profunda consciência. Você veja que é até o contrário do que o povo pensa, né? É. Então, uma forma de você vivenciar o budismo, o zen budismo, é uma forma de vivenciar os ensinamentos de Buda por meio da presença absoluta, por meio da experiência do aqui e agora. Essa é a característica do zen budismo. Né? Você tem o budismo tibetano, você tem vários tipos de budismo. O budismo zen, ele exercita, ele pratica os ensinamentos de Buda pela experiência do aqui e do agora. Né? É uma forma, é uma pedagogia, é um estilo de vivenciar os ensinamentos de Buda. Sendo mais precisa, é isso. Então, agora, só para a gente entender um pouco aqui no nosso mundo ocidental, o budismo, assim como o cristianismo, que tem várias denominações e algumas diferenças entre essas igrejas, mas todos seguem Jesus Cristo. O budismo é igual, todo mundo segue Siddhartha, mas cada um com algumas diferenças, é isso? Vamos dizer assim, o nosso grande mestre é Buda, é o Siddhartha Gautama, ele é o nosso mestre, não é o nosso Deus. Certo. É diferente, primeira coisa bem clara. É um homem, um ser humano que despertou para uma profunda consciência, né? E aí surgiu o budismo. Existiram outros Budas antes de Shakyamuni Buda, outros seres despertos, né? Nessa característica do grande despertar da profunda consciência. Nós seguimos, sim, os seus ensinamentos. E no budismo a gente fala que são 3 joias, né? Nós temos 3 joias no budismo, todas as escolas falam isso, todas. Buda é um ser venerável, esse que despertou, né? Buda Dharma, que são seus ensinamentos e a vida como acontece, e Sangha é a comunidade, que são seus discípulos, aqueles que estudam e vivem os ensinamentos de Buda. São as 3 joias. Então, todas as escolas budistas estão alinhadas nesse tripé, Buda, Dharma e Sangha. Se a gente falar de outras tradições religiosas, eu também diria, Cristo pode ser o Cristo, né? O Dharma é o Evangelho, os seus ensinamentos, e a Sangha são os cristãos que praticam na igreja, no dia a dia, na praxis social, né? A gente tem que falar que a Sangha, a comunidade, é que torna vivo Jesus Cristo. Se não houver a comunidade, não há a prática, os ensinamentos não vivem. Então, essas 3 joias, elas são integradas, né? E no budismo isso é muito importante. Um depende do outro. Sim, podemos seguir um pouco essa sua lógica, né? Mas não existe um totalitarismo os ensinamentos de Shakyamuni Buda nos fazem que a gente desperte para olhar a vida, né? Então, seus ensinamentos são as lentes, né, para a gente ler a vida. Agora, então, Monja, isso é muito... Atualmente, eu acho que nunca foi tão difícil, não sei, mas do que eu leio um pouco, ser tão presente no aqui e agora e focar e concentrar. Porque tem muitas coisas que nos despertam. Não é só a internet, as redes sociais, mas, enfim, é tanta coisa à nossa volta que concentrar é uma coisa difícil. Ao mesmo tempo, eu sinto que o budismo, ele é muito falado, ele é muito difundido, mas a senhora considera que ele está sendo vivenciado nessa questão do viver o agora, de estar presente ali naquele momento? O budismo, primeiro, as pessoas só buscam meditação e não conhecem os ensinamentos de Buda. Certo? Muita gente quer meditar, mas não quer estudar o budismo. Isso é um racha, isso aí é uma ruptura no processo de despertar. Porque se você quer a meditação budista, você pode fazer, tem muitos tipos de meditações, tá? Muitos. Eu vou chegar na sua pergunta, né? Mas, se você não estiver conhecendo minimamente o que Buda ensinou, né, a sua prática de meditação vai ser equivocada, errônea. Você vai estar
transportando experiências equivocadas, conteúdos, vai estar transferindo para a sua prática e nunca vai chegar no lugar, porque você tá, aquela caixinha de ferramenta antiga, aquela chave de fenda que você usa desde a infância, não encaixa mais. Então, primeiro, para você praticar a meditação no budismo, né, a gente nem fala meditação no Zen, a gente fala zazen, porque meditar é verbo transitivo, meditar sobre alguma coisa. O Zen é perceber a vida acontecendo naquele momento, tá? A gente não tem que ter esforço de concentração, isso é outro equívoco, né? Ah, eu tentei me concentrar, mas falam muito isso lá no templo, no Pacaembu, em São Paulo, mas as maritacas me atrapalharam muito. Ah, eu queria muito me concentrar, mas aquilo me incomodou. Pera, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado. Existe um ensinamento de Buda fundamental. Nós intersomos com tudo que existe. Nós não somos separados das coisas, não estamos descolados. Você, Cris, é resultado de seus pais, seus avós, da sua educação, da sua sensibilidade. Você é um todo complexo. Quem senta é a sua história que senta. Então, e o que está acontecendo ao seu redor é a sua vida. Então, não existe concentração. É como se você quisesse fazer um quartinho íntimo onde você vai ser feliz. Não existe isso. Então, quando você senta em zazen, a compreensão de que intersomos, as maritacas estão ali fazendo barulho, eu respiro, inspiro e expiro as maritacas. Eu não rejeito nada, não nego nada. Eu inspiro e expiro minhas confusões mentais. Muitos pensamentos, nossa, quanta coisa. Inspiro e expiro essa confusão. Eu faço as pazes com aquilo. Então, não é uma concentração, eu digo com, é centrar-se com. Enquanto mais. Eu inventei essa. Em vez de comprimir, é concentrar, é centrar-se com tudo que existe. Isso é o zazen. Sim, por conta da dispersão muito grande das pessoas, estamos com uma mente muito dispersa, muitas estimulações, muitas solicitações, nós temos direto, né? Veio a questão do mindfulness, que é uma prática que se colocou em empresários, em vários segmentos da sociedade, para quê? Para que as pessoas obtenham o foco que foi perdido, né? Isso é muito importante, é um recurso importante, mas não é suficiente, porque o foco está necessariamente ligado, que este foco está no meio de uma dinâmica do presente. Então, é aquela sensação 360 graus, né? Aquela 360, né? Aquela percepção que você está aqui, eu estou sabendo o que está acontecendo atrás aqui da minha nuca, aqui atrás. Eu estou presente, eu estou aqui, ó, como os animais têm. Os animais têm uma percepção de prontidão, por conta do medo e da autodefesa. Então, não é a gente se afunilar para ter foco e produzir, ao contrário, é desenvolvermos uma percepção ampla de tudo que existe, aí a nossa manifestação no mundo vai ser muito mais adequada, entende? Então, existem essas confusões, sabe, Cris? Não sei se eu consegui explicar. Então, mas eu vou te fazer aqui umas perguntas para a gente poder entender. Adorei, pode Quando falar. a senhora fala do Zen, que é, por exemplo, vamos pegar aí os exemplos dos pássaros que, né, ficam cantando. Então, a hora que a senhora está sentada ali e dizer, bom, agora eu vou aqui me concentrar, ou eu vou fazer o Zen, e isso vai... Porque eu entendo que o objetivo é acalmar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente depois tenha energia para continuar o dia. Eu imagino isso. Então, a pessoa senta, ela começa a ouvir barulho, e o que ela faz com esse barulho? Ela vai vivenciando, ou se vai aparecendo os pensamentos dela, como que ela faz para se acalmar? Eu acho importante compreender o zazen, né, fazer a prática do zazen. Nossa grande âncora é a respiração, né? A respiração. Primeiro contato básico com a gente é perceber a inspiração e a expiração. Então, eu vou sentar em zazen, eu alinho a minha coluna, né? Eu tenho toda uma postura de zazen, tenho uma orientação, perceba a sua respiração, inspirar, a expirar. Aí vem um barulho, né? Com a minha cachorra aqui, ela é expert nisso, né? Ela sai correndo. Eu inspiro e expiro, eu penso o seguinte, essa cachorrinha ouviu alguma coisa lá fora,
tem alguma coisa acontecendo, né? Mas depois eu vejo, ela tá lá, tá tudo bem, inspira, expira. Aí vem um pensamento, né? Puxa, eu esqueci de pagar a conta, né? O que que eu vou fazer agora? Depois eu resolvo, deixa eu prestar atenção na minha inspiração e na minha expiração. Agora eu me propus a ficar imóvel, agora eu me propus a ficar, a assentar com tudo que sou, com todas as minhas questões. Elas vêm, depois eu resolvo, né? É importante o que vem na nossa mente, nos pensamentos. Quando você fica nessa relação de não evitar pensar, mas eles vêm e você considera, e depois eu resolvo, volta para a respiração, inspira, expira, percebe seu corpo, percebe todos os sons, percebe a temperatura da sua pele, das partes cobertas e descobertas, você traz a atenção para o seu corpo. Aí teve um objeto, o telefone tocou, o celular tocou, um ping do WhatsApp, né? Ping do WhatsApp acionou, você não, eu não vou ver agora, porque agora estou me dedicando a prestar atenção na minha respiração. Depois eu vejo o WhatsApp. Então, você também vai estabelecendo um pacto com o seu tempo, quando você se propõe fazer o zazen, né? E isso vai, sim, você modulando as suas estimulações. Eu acho que é isso. As estimulações continuam, os pensamentos continuam, a vida continua ao seu redor, o mundo não para quando você senta em zazen, ao contrário. Aí você se percebe nessa vida dinâmica, que você não cria tensionalidade no sentido, eu tenho que me concentrar e não estou conseguindo. Isso é um equívoco. É um equívoco que nós aí a temos. gente se acalma enquanto respira. É isso? A respiração Essa não calma que só, as pessoas dizem que vão ter no zazen, na não, meditação, não não. é, a Olha, respiração, a senhora pode, falou que tem diferenças, mas vamos deixar assim bem claro. Qual é, então, o objetivo? Porque a meditação, o objetivo é que a pessoa se acalme, depois fique mais concentrada para fazer as coisas. O objetivo do zazen é qual? despertar. Certo. O objetivo do zazen é você acessar a sua verdadeira realidade, né? Qualquer que ela seja. O objetivo do zazen não é você ficar calmo, não é você vou buscar a paz, porque isso tudo é uma falácia. A gente cria ideias de paz, de calmaria. A gente quer abafar uma dor que está dentro da gente, vai fazer zazen. Quando você faz zazen, apoiada também pelos ensinamentos de Buda, você começa a compreender o motivo dessa dor. Mas você não faz um trabalho psicológico quando está sentada em zazen. Você não fica fazendo a anamnese das suas dores. O fato de você inspirar e expirar, e as coisas parece que vai saindo do fundo e vai para a superfície, você enxerga, não briga com isso, inspira, expira e acolhe. Né? É como se você, eu gosto, sabe, Cris, o exemplo eu sempre dou do lago, né? Você tem um lago, tá lá. Senta no lago, você vai andando batendo o pé, né? Bate o pé, vai batendo aquela terra toda sobe. E a nossa vida é assim. Bate, a gente quer se manifestar, quer ter opinião, quer estar na frente, tá agitada, tem compromissos, papai, você tá batendo, né? Aquela poeira vai nos seus olhos, tal, você enxerga mal. Não, eu preciso tomar um gole d'água. Fica aquela coisa assim. O zazen é apenas sentar. A gente fala shikantaza. Apenas sentar, apenas, sem querer alcançar nada, nem objetivo, é a não busca de nada, apenas vou sentar e vou me perceber, o que está acontecendo comigo, mas eu não faço anamnese, a coisa vai surgindo na sua mente, você respira, a respiração, ela é reguladora, ela é fundamental, né, mas ela está muito vinculada com a emoção, porque se a pessoa está nervosa, ela nem consegue respirar, né, acontece de tudo. Mas você dá algumas técnicas de contagem, né? Mas só para concluir. Aí você vai assentando aquela terra que não deixa de existir, as confusões não deixam, elas se assentam no fundo e você enxerga você mesmo. Puxa, eu sou assim, eu tô assim, olha que incrível. E quanto mais zazen a gente faz, mais a gente vai ficando íntimo de nós mesmos e brigando menos com aquilo que a gente deseja e que a gente não deseja. Vai criando uma estabilidade harmônica, não excludente, né? Você não tem rejeição de nada e nem apego a nada. É uma
coisa muito interessante, que tem que ser vivenciado. A gente usa, sim, um suporte para a respiração, quando a pessoa está muito agitada, porque falaram que zazen é não pensar, isso é mentira, isso é tradução errada, né? Zazen, há pensamentos, não há pensamentos, e há pensamentos entre pensamentos e não pensamentos, existe um jogo assim, né? Existe o pensar, existe o não pensar, e existe o além do pensar, no zazen, mas isso é prática, né? Mas a gente usa para as pessoas muito ansiosas, não serve para mim e tal, mas eu vou experimentar esse tal de zazen lá no Zen Budismo, lá da Monja Coen, lá sentar lá no templo, né, experimentar isso, né, e a gente dá orientação, contar, de 1 a 10, né, então, quando a coisa é meio, para ajudar, inspira, expira, conta 1, depois inspira, expira, conta 2, inspira, expira, conta 3, né, e vai, até 10. Nunca ninguém chega no final da roda, acabou, tal, a gente começa, como foi, Suzazei? Eu nunca cheguei aos 10, no 3, eu já estava pensando em muitas coisas, volta para o 1. Mas é um joguinho para a gente perceber que nós somos muito sequestrados pelos nossos pensamentos, mas a gente precisa conhecer os nossos pensamentos e ter acolhimento dos nossos pensamentos, a ponto que eles perdem força, eu acho que é isso a palavra, eles perdem a força, aquela onda do mar forte, ela vai perdendo, ela vai assentando, mas não deixa de existir. Então, e quando o pensamento vem, como a senhora disse no início aqui, por exemplo, não paguei aquela conta. E quando a pessoa diz assim, não paguei essa conta, mas depois eu vou pagar. Significa assim, é uma coisa que eu sei como eu vou resolver, então eu vou continuar aqui respirando, vou ficar aqui no zazen, certo? Agora, por exemplo, surge um outro problema, quem diz assim, eu tenho um problema, sei lá, com um parente, com uma pessoa próxima. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Quando aparece esse problema, não dá para dizer depois eu resolvo, tá? Ou também faz isso e a respiração depois talvez te ajude a achar um caminho. Olha, existem dramas terríveis, não, né? Não é só uma conta de banco, óbvio, né? Então a pessoa está sentada lá, morreu alguém, uma pessoa muito querida, ou a própria pessoa está em grande depressão. Mesmo depressão a gente não recomenda muito o zazen, né? Certo. Tem casos assim, pessoas que tomam medicamentos, nós não recomendamos. Mas assim, se eu estou com um drama familiar, eu estou em zazen, eu faço, inspiro e expiro, né? Agora estou aqui agora. Eu não estou, né, pensando nisso. Eu sempre gosto de falar assim, isso vai ser resolvido. Eu inspiro e expiro, que essa minha respiração me deixe tranquila e, consequentemente, as pessoas que estão ao meu redor, né, eu gosto de, porque nós somos interdependentes. Então, quando você senta numa situação de estabilidade, de harmonia, isso repercute na sua teia de relações. Eu acredito nisso, né? Mas eu não fico pondo lenha, nem fogo, nem interpretações durante o zazen. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja o problema, por mais dramático que seja, eu inspiro e expiro, reconheço que está me deixando muito triste, mas deixa eu inspirar, eu estou aqui agora, neste lugar, percebendo a minha respiração. Então, você traz um pouco você para essa experiência. Entendi. E isso também, Monja, é um motivo de autoconhecimento. Fundamentalmente, Zazen é autoconhecimento. Zazen, o budismo é autoconhecimento, é a religião, a filosofia, a prática do autoconhecimento. O budismo é autoconhecimento, né? É autoconhecimento e que eu não chamo mais de autoconhecimento, eu chamo como pluriconhecimento, porque eu me percebo do que eu sou feita, porque eu estou viável hoje, as causas e condições, aí um sentimento de gratidão, eu não gosto, a gente não usa muito a palavra gratidão, que ficou também muito basicona, né, mas eu agradeço as causas e condições que me permitem estar viva, então quando eu expiro, eu agradeço o alimento que eu comi, né, a gente percebe que há uma teia que nos sustenta, né,
Então, esse autoconhecimento é esse reconhecer que somos essa teia da vida. E se a gente está com um problema com alguém, é porque nós não estamos sendo suficientemente tranquilos com a gente mesmo, sabe? Né? Porque se a gente está bem, primeiro a gente olha esse problema sem julgamento, né? Sem julgar o outro. Você começa a ter uma visão mais sistêmica. Talvez aquela pessoa esteja passando por uma circunstância que eu não estou enxergando, como eu não enxergo em mim. Então, você desenvolve uma sabedoria. O budismo desenvolve sabedoria e compaixão. São dois pilares do budismo, né? Mas é apoiado basicamente na respiração consciente, na meditação. Todas as escolas budistas meditam, todas, né? A meditação, tudo bem, vem da yoga, mas a yoga, ela também tem um passo a passo, são várias técnicas. Chegou um momento que Buda largou a yoga. O próprio Buda era indiano, né? E a yoga é da Índia. Ele largou a técnica pela técnica. O nosso professor fala, Mestre Dogen, Zazen não é meditação passo a passo, né? É a presença no aqui e agora, é o abandonar corpo, mente, estar presente na sua verdadeira natureza, né? E isso é experiência, Cris. Eu posso estar aqui falando, eu tô cheia, a pilha que eu fiz aqui para subir o celular, é tudo sobre Zen Budismo, né? Que eu dou aula de aprofundamento no Zen Budismo. É experiência. O gole de água que você toma ao beber, reconhece que não sabe de onde vem a água, mas vem da chuva, dos rios, das florestas, o gole da sua água, é isso tudo. Então, isso é a experiência do despertar, entende? Então, e essa experiência do despertar, ela traz esse pluriconhecimento, né, como a senhora diz, e ao mesmo tempo coloca a gente assim, com o pé no chão e com uma certa maturidade, eu acho que talvez seja esse termo, para encarar os problemas. Né? Eu gostei muito desse exemplo que a senhora disse. Por exemplo, se tem uma pessoa te irritando, a senhora diz, essa pessoa me irrita. Então, na verdade, se ela está te irritando, é porque você está abrindo alguma coisa para ela te irritar. Né? Então, agora, se ela vive a vida dela e você vive a sua, essa pessoa não chega a te irritar, embora a gente viva nessa interdependência. Não sei se eu fiquei, se eu estou muito confusa. Mas... Eu entendi. Não, eu acho assim, essa prática de interceder, né, que a gente percebe, desenvolve muito a empatia. E não a negação do outro, né? Então, se o outro está irritando você, há algum motivo que você deve estar atenta. Como às vezes Monja Coen fala, essa pessoa é sua mestra, seu professor. Então, está te irritando porque é problema seu, não é dela. Começa por aí. Tá comigo o problema se ela está me irritando. Agora, se eu tenho uma empatia, eu tenho que ver o que está acontecendo. Em vez de eu falar, me irritou, eu tenho que falar, o que está acontecendo com ela que eu não estou enxergando e que eu posso fazer alguma coisa? Ou não posso fazer nada. Me retiro do ambiente, não consigo resolver isso, né? Isso acontece. Mas eu não deleto a pessoa para eu ficar em paz. É isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas pautam o outro que é chato, que é problemático, né? Eu anulo ele, deleto ele para ficar em paz, vou fazer zazen e retiro lá no Cafundó de um espaço budista para eu ficar em paz. Aí você volta, né? A gente fala, o caminho de subir a montanha é o caminho de descer a montanha, né? Então, a gente tem que fazer um clique na nossa percepção das nossas dificuldades, né? Olhar as coisas de uma maneira mais ampla. E o zazen, a prática do zen, como desopilar o fígado, né? Você desopila canais sensoriais perceptivos, você fica com uma percepção, uma sensação mais ampla e livre, sem julgamento, você fica uma pessoa mais empática, mais acolhedora, mais com sabedoria, sabendo lidar com as dificuldades, com as chatices que tem mesmo. Nós temos muitos problemas de relacionamento, família, tudo, né? O que acontece? A gente não muda, não, Cris. Nós não ficamos melhores, nós não ficamos santos, não existe isso. A gente fica mais flexível, a palavra tolerância também a gente não usa, a gente fica mais macio, até para aceitar a nossa incapacidade de melhorar, porque eu não consigo, tá, tenha paciência com você, seja flexível, né? Essa flexibilidade que a gente vai ampliando em nós, que nos ajuda a conviver, né, as dificuldades. Não necessariamente
ter uma mente ascética, sabe? Higienizada, né? Porque a gente vai sempre ter raiva, vai tá sempre chateado, vai errar, vai ser insuficiente, mas a gente percebe que está sendo assim e brinca com isso, não deixa que isso domine você. Eu gosto, você faz gestão disso, não ser controlado pela raiva, fazer a gestão da sua raiva, porque a sua raiva tem motivo, e você tem que prestar atenção, ela está te dizendo alguma coisa importante. A raiva está vinculada à contrariedade, sabe? Então é tudo muito misturado, e a gente quer ter um personagem perfeito, esse não existe. Um personagem, botar no... O que é o paraíso? O que é o inferno, né? Como um monge encontrou um samurai. O samurai veio todo, ei, monge, me conta, o que é o paraíso? Aí o monge, você não sabe, você que é um samurai, tá parecendo que não sabe, provocou o samurai até. Aí o samurai, o que tá pensando, tá falando comigo? Puxou a bainha, puxou a espada, falou, isso é inferno. Aí ele percebeu, pôs na bainha a espada, falou, isso é céu, paraíso. Então é isso, sabe? Eu acho que temos que fazer, Cris, uma releitura das nossas emoções, coisa que não nos ensinaram na escola. Ao contrário, na escola nos ensinaram o isolamento, né? Não a empatia. Se alguém bater em você, bate. E não nos ensinaram a capacidade da empatia, de entender o colega que não está legal. É cada um por si, Deus por todos, né? Que é a frase que o povo ficou gasta, né? Cada um por si se vire. E buscam yoga, meditação, tudo para manter o quê? Um umbigo de ouro. E a gente não, eu estou exagerando os exemplos, mas a gente não faz uma releitura das nossas emoções, que são nossa escola, né? Estão nos dizendo alguma coisa, e se as nossas buscas estão nos deixando mais flexíveis ou menos, mais rígidos ou menos, né? É isso que a gente tem que perguntar para nós mesmos. Monja Renshingandra, eu queria entender o seguinte também. Quando a gente fala no Zen, quer dizer assim, nós estamos agora, nós estamos aqui nessa situação, a respiração vai nos ajudar a ter esse autoconhecimento e, com isso, nós vamos começar a entender os outros, primeiro a gente mesmo, e depois poder resolver os problemas. É mais ou menos isso? Não, é perigosamente isso. Não existe a gente se compreender para depois compreender os outros. Certo. Porque a gente não é uma obra tão delimitada, né? E a respiração também não significa que vai nos ajudar a nos conhecer. Eu volto a dizer, nós estamos falando no budismo, no contexto budista. Não estamos no contexto da psicanálise aqui, né, da terapia, é o contexto budista. O caminho do budismo, o autoconhecimento, a meditação, vamos dizer que é a porta de entrada. Mas existe a janela, as janelas laterais, os quartos, a sala, né? É apenas a entrada no autoconhecimento, no pluriconhecimento, como eu gosto de falar. Então, você tem que, necessariamente, se colocar numa condição, num processo de autoconhecimento, num processo de se conhecer. E esse processo de se conhecer não é unilateral, né? Não é apenas pela respiração, mas um conjunto de compreensões. Aí sim. E nesse conjunto de compreensões, você vai compreendendo como a vida funciona. Por isso que eu digo, os ensinamentos de Shakyamuni Buda, a gente dá curso na Introdução ao Zen Budismo, quais são os ensinamentos, né? Começa pelo que o sofrimento existe, as insatisfações existem, ele tem uma forma de explicar os ensinamentos que a gente, puxa, é verdade, ele falou isso 2.600 anos atrás, que coisa mais óbvia, que irritante, é óbvio demais. Primeiras 4 não verdades, né? As insatisfações existem, há causas que geram as insatisfações, há um caminho para você entender essas causas, um caminho de outros aspectos. Então, ele vai apresentando, ele vai abrindo para nós uma caixa de recursos que você, puxa, isso foi dito há 2.600 anos, e a física quântica ainda reforça.
quando fala que intersomos, o que você faz repercute na teia da vida. Aí, quando eu pego esse conjunto, por meio da inspiração e da expiração, eu me coloco numa condição de escuta, eu me coloco numa condição de acolhimento, eu me preparo, como tomar banho, escovar o dente. Gente, nós não nos preparamos para o dia a dia quando você deixa de escovar o dente, deixa de tomar banho, a coisa não tá boa, né? Se a gente já faz isso, antes de olhar o WhatsApp, hein? Antes, não sei se as pessoas conseguem, porque o WhatsApp entrou na sequência. WhatsApp, banheiro, poder tomar banho, tá tudo embrulhadinho assim, né? Mas a gente respira desde quando nasce. E a última coisa que a gente vai fazer é expirar, né? Então, por que a gente não presta atenção nisso que nos torna vivos? Poxa, é um exercíciozinho simples, né? Que não é simples. Então, é a porta de entrada. E você topar entrar num processo de ouvir ensinamentos. No contexto budista que eu estou falando. A bandeja que eu estou oferecendo para vocês aqui é a bandeja dos ensinamentos de Buda. É isso que eu posso oferecer. Mas eu queria dizer uma coisa. Nas meditações, Cris, também, você tem outras técnicas meditativas, que é diferente do Zen, que é mentalizar cor, mentalizar koans, mentalizar frases. Existem outros suportes no budismo, nas diversas escolas. O budismo ele é muito generoso, tem um lado mãe muito, assim, no sentido, sem dizer que o lado pai não, né? Aquela coisa que já, até esses exemplos hoje estão complicados a gente fazer. Mas essa compaixão nossa, o budismo mostra, ó, você pode chegar ao despertar fazendo isso dessa forma, compreenda este ensinamento e aquele. Mas todo mundo entra no budismo, quer logo sair da depressão, entra no budismo, quer ficar em paz, entra no budismo, não quero sentir mais essa dor. E não é assim. Se você quer entrar no budismo, você tem que transpirar muito, tem que estudar, tem que compreender, tem que se colocar honestamente no caminho do desvelar-se, como falava Paulo Freire. Você tem que se desnudar, mas com carinho, com acolhimento, não com uma coisa, como uma aventura. Quando você vai assinar um pacote de turismo, né? Ah, vou subir a montanha, o pessoal gosta, né? O pessoal fica se desafiando. Faça isso com você mesmo. E você vai ver que você vai encontrar o Everest em você e vai se jogar lá de cima com muita alegria. Então, está em nós essa aventura de nos conhecermos melhor. É maravilhoso esse caminho, é maravilhoso, é belíssimo esse caminho, né? De muitas emoções, muitos reconhecimentos. Mas Mas ele, precisa, monja, sabe? é um processo, né? É um processo interminável. E não isolando, assim. A gente tem retiros. Os retiros são um recurso, como a própria palavra, de você se retirar de uma rotina, né? Mas isso é para a gente um pouco dar um tempo para a gente se Carregar a acolher, bateria. como eu volto a falar, você não dá um tempo para tomar um banho? Você não dá um tempo para comprar um perfume gostoso? Eu adoro passar uma colôniazinha, um perfuminho. Esse carinho que a gente dá, por que a gente não dá esse carinho para nossa mente? Né? Mente e corpo é uma unidade só. Coração, mente é uma unidade. A gente começa a perceber isso. É como se estivesse afinando o instrumento. Imagina um violino com as notas totalmente desafinadas, né? Nós somos essas cordas frouxas, soltas, desafinadas, e o nosso sopro, o nosso vento vai afinando a nós mesmos, e aí você pode ser o seu som mais belo no mundo, que não é igual. Eu acho que é isso, a gente precisa se dedicar mais a nós mesmos, mas eu suspeito, eu sou pedagoga, né, na minha formação de educação, os recursos são, o que eu estou no budismo, são os recursos do ensinamento de Buda. Aí vai ficar mais fácil até a sua prática meditativa, conhecendo o ensinamento de Buda. É uma dica que eu dou. Você vai ser católica, é cristã? Muitas pessoas têm a meditação cristã. Mentalize o coração de Jesus. A Lucy sempre fala isso. Eu quero ter o coração de Jesus. Inspira, expira, quero ter o coração de Jesus. Por quê? O coração de Jesus para mim representa bondade, liberdade, sabedoria. Faça assim a sua meditação. Você pode usar esse apoio. Não é o Zen budismo, tá? No contexto budista, você senta, você percebe tudo funcionando ao seu redor. Você não cria obstáculo.
e nem julgamento. Isso é o budismo, né? Agora, essa respiração, ela é fundamental para tudo na nossa vida, né, Monte? Até Sim. aquela frase que eu costumo dizer, que quando alguém chega muito nervoso, a pessoa diz, respira, para, depois me conta. É assim? Você sabe, tem umas coisas assim meio delicadas. Uhum. Muitas vezes você está agitado, alguém chega, respira. Aí você leva um soco, né? Leva um xingamento, porque dá quase virando palavrão, porque a pessoa está lá nervosa, respira, né? Talvez a pergunta melhor, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Isso é uma outra maneira de falar, respira. Entendi. É como você também acolhe a pessoa, né? Eu acho que esse é o Agora, segredo maior. para gente acolher, a gente precisa também estar bem, né, Nádia? Não é que a gente vai estar Tem. maravilhosa e Ah, acolher, não. mas a gente tem que tentar acolher para também saber conviver, né? Não, você fala assim, olha, uma expressão que se usava, hoje meu irmão mais velho faz aniversário, e ele falava, bicho, ô bicho, lembra aquela expressão? Ô bicho, né? Não se usa mais, né? Aí, não sei se usa. Eu falei, olha, ô bicho, desculpa, eu tô tão mal quanto você, mas o que que eu posso te ajudar? Entendeu? Isso, A gente vamos não juntos aí, escolhe, achando o a gente não caminho. escolhe, o BO quando chega para nós, não, não escolhemos, né? A pessoa, de repente, pá, na sua frente, você não tá bem, né? Então, quando você está nessa dinâmica de aprendizado, assim, nesse surf de autoconhecimento, de perceber e está num processo como se fosse uma aventura do prazeroso, alegre, em contentamento, né? As coisas vão te contrariando, você percebe que estão te contrariando. Epa, Lele, hoje o negócio está pegando, vou tomar até um copo de vinho, vou tomar um só, dois não dá. Pode ser dois, talvez, quem sabe, mas enfim. Ou então vou ver a novela para esvaziar o cérebro. Você vai escolher qualquer recurso para esvaziar o cérebro. Você vê que eu não tenho nenhum preconceito a nada, né? Mas você reconhece que você precisa de um colo naquela hora. Vou fazer pipoca, vou me matar no pote de pipoca. Em vez de você falar, ai, reconheça aquela adversidade. Aí chega alguém com BO, com problema. Eu falei, puxa, eu também tô mal, mas o que você tem? Quem sabe você me ajuda. Então, a coisa vira assim, sabe? A sua vida vira esse administrar as circunstâncias de uma maneira mais leve. Mais leve, mais inclusiva. Não significa essa ideia de perfeição, não existe. Essa ideia ideal. Ou você fala para essa pessoa, hoje não dá, hoje eu não tô bem, desculpa. Quer um café, tal? E você se retira também. Você não precisa estar pondo todo mundo no colo. Quando você percebe que você está mal, tô mal, olha, desculpa, hoje não dá. Você está precisando de alguma coisa muito urgente? E também tem que se retirar. Não é assim, sabe, Cris? Não quero mostrar que a gente está o tempo todo muito aberto, mas o fato de a gente estar se conhecendo e ver que como eu estou não vai ajudar muito, e às vezes a minha perturbação pode até ajudar quem está te procurando, você vê que tudo é muito relativo. É muito relativo. E tudo é muito interligado. Por isso que esse pluriconhecimento é importante, né? Para saber, agora eu tenho condição de fazer bem, ou se agora eu durmo, amanhã eu vou ajudar melhor. Então é melhor a gente parar aqui e vamos começar de novo amanhã. Não é isso? Por aí. Às vezes é possível isso, às vezes não é. Se não for, tudo bem, vai ter seus efeitos. Agora, você também pode mudar a realidade. Tem um outro aspecto que eu quero dizer para você. Não quero passar uma ideia de subserviência das circunstâncias. Ao contrário. Então, se eu estou com um problema tal, eu tenho que me colocar em movimento para me ajudar. Posso até buscar profissionais. Devo buscar profissionais para me ajudar nas emoções, buscar um monge para conversar, buscar um médico, buscar um amigo, mudar de vida, mudar de casa, entendeu? Mudar de cidade, mudar de profissão. Isso tudo reverbera, porque eu não tenho que aceitar meu mal-estar. Não é para eu aceitar meu mal-estar. Meu mal-estar é um indicador de algo errado. E isso é uma lanterna que ilumina a gente para dizer, eu acho que eu tenho que mudar a minha forma de vida, que é o caminho de outros aspectos no budismo, que é muito legal, né? Que não dá para falar aqui. A gente convida a fazer os nossos cursos de budismo. E aí você vê, é uma reguinha que você fala assim, inclusive mudar o modo de vida, mudar as rotinas. É um rearranjo, mudar o móvel do lugar, sabe?
É o pluriconhecimento, né? Porque daí, se Isso. você vai se conhecendo e vai aceitando como você é, ou dizendo, não, eu quero mudar isso, mas você vai tentando, e tudo isso reverbera. É verdade, né? Quando, por exemplo, você chega num lugar que você chega feliz, as pessoas que estão ali, querendo ou não, você passa aquela felicidade. Agora, se você chegar bravo, irritada, as pessoas já se irritam também, né? Então, o ambiente que você pode colaborar com um ambiente melhor, não para ser aquela coitadinha, aquela boazinha de sempre. Não, porque até porque um bom ambiente é bom para todo mundo. Você fez eu pensar um pouco a questão do morcego agora, né? Do radar, da reverberação das ondas. Ele se movimenta, ele solta o radar, bateu num obstáculo, volta, ele desvia, né? Eu tive essa imagem do É, radar. Quando você está num emocional e chega no seu ambiente de trabalho, né? A pessoa que tá assim nesse processo de conhecimento, se ela chegar muito alegre e tá todo mundo muito mal, ela não vai ficar alegre lá, ela vai equalizar a emoção por respeito, natural. Se ela chega muito raivosa e o pessoal tá calmo lá, às vezes o raivoso já dançou, né? Já tá raivoso, nem percebe, né? Aí depende do acolhimento que vai ter. Nós somos muito isso, essas ondas que a gente solta no ambiente e que volta para nós. O budismo não fala de ondas, eu que estou usando como exemplo, no sentido que a gente tem uma percepção de ambiente que equaliza a nossa presença no ambiente. Como eu falei para você, o pessoal está nervoso, a pessoa acabou de fazer meditação, se apaixonou pelo zazen, fica insuportável. Ela chega assim, né? Por isso que eu falei. Ah, gente, vamos fazer meditação. Respira, gente. Ah, não é assim. É também, a pessoa fica até irritada. Vai fazer. Você não recomenda remédio, recomenda tudo, né? Recomenda, agora recomenda a meditação, recomenda, vá fazer aquela yoga em tal lugar. A gente quer recomendar essas coisas. Mas às vezes a coisa está tão hermética que é melhor o silêncio, a observação e um bombonzinho discreto na mesa da pessoa, um copo d'água, um afastamento. É como um músico na orquestra, né? O seu instrumento tem que estar em harmonia com os demais, mas até uma nota fora, embeleza também. Mas você está assim, né? Você está brincando, você está presente com esse jogo da existência. A existência é um jogo. Hoje eu estou numa reforma grande aqui, era para entregar o material, e eu acabei de saber que só vai entregar semana que vem esse material, e o pedreiro vai ficar. Eu fiquei muito chateada e com medo de ter investido num recurso e ter sido vítima de um golpe, por exemplo. Eu tive uma sensação muito complicada hoje de manhã, né? Me pegou, eu percebi que me pegou. Aí eu percebi, não, causa de condições. Algum motivo tem, talvez por adiar essa uma semana, mas ele pode fazer outras coisas. Então, os impeditivos permitem que a gente abra outras alternativas às nossas respostas ao mundo. Isso que acho legal. Os impeditivos não nos impedem de agir, eles estão nos apontando outros caminhos, outras saídas. Então, isso é inteligência criativa, que é uma outra coisa que a nossa presença no mundo tem que desenvolver. Inteligência criativa. Transformar, né, o suco de limão em um belíssimo suco de limão. Não dá para fazer de abacaxi, mas Ou um uma suco. torta de limão, quem sabe? Uma torta. Ai, você agora arrasou. Ai, que vontade de Né? comer torta. Monja, mas é uma delícia conversar, né, com você. Vou te chamar de você, porque você é uma pessoa maravilhosa, né? Poxa, eu Eu gosto muito desse gostaria de assunto. saber, porque tem muita coisa, claro, que você vai contar e vai voltar aqui no canal Angeline, e quem sabe para nos ensinar aqui essa meditação, esse zen, para a gente poder aprender essa respiração. Eu quero Isso, quando saber tivermos se tempo. para essa conversa aqui, você quer dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Eu acho que a gente tem que relaxar, né? Relaxar. E uma palavra que o mestre Dogen, nosso mestre fundador da Soto Zen, né? Que eu sou vinculado, que eu represento. Apreciem a vida de vocês, apreciar a vida. Parar de brigar com ela. É apreciar e transformar a vida. Né? E ela se transforma naturalmente. Você fica sendo incapaz de agir de outra forma.
sabe, você vai percebendo que se você mudou seu jeito de responder ao mundo. Então, eu acho que a primeira coisa é, nós estamos perfeitos como somos aqui e agora, com todas as nossas mazelas, confusões, tá perfeito. Esse é o nosso mosaico, esse é o nosso tabuleiro, né? Essa é uma expressão legal. É o nosso tabuleiro, é o nosso tear, né? Reconheça isso, não brigue com isso e vá rearranjando com carinho, com um pouco de contentamento. Ops, 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 muda aqui, muda lá, mas precisa, no contexto do budismo, conhecer os ensinamentos de Buda, que é a tal da agulha de tricô, que é a lã, a linha, precisa compreender e vai ajudar muito. Eu falo isso, sou suspeito, me tornei budista, né? Uhum. Porque eu acho que é importante. Então, eu convido vocês, não que vocês se tornem budistas, não precisam tornar budistas, mas conheçam, façam um curso, começo, meio e fim, e faça o que quiser com isso. Não serviu, como diz, joga fora, né? Mas siga as regras, os estudos na sua religião, estuda melhor a sua religião, que também deve dizer as coisas semelhantes, outras não dizem, são bem diferentes do budismo, né? Mas conheça, eu convido vocês a conhecer. E agradecer muito a você, Cris, por suas perguntas, que eu achei deliciosas, provocativas, né? Bem objetivas, que você até me ajuda nesse sentido. Nossa, monja, vindo de vocês, isso é uma honra, né? Muito, muito Imagina, obrigada. nós estamos juntas, né? Juntas, lembre-se disso. É. Monja Rishen Gandra, do Zen Budismo. Foi um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu convido você que está aqui ou nos vendo pelo YouTube, ou nos assistindo, ou ouvindo pelo Spotify, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Acione o sininho, faça comentários, deixe suas sugestões. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Monja Rishen Gandra. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês, felicidades. Cuidem-se bem. Obrigada, Cris.